Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Sofá Gamer Podcast, eu sou o David. Olá pessoal, eu sou o Michael e hoje a gente vai falar sobre séries antigas. Tem bastante série que a gente pode falar, mas assim, tem alguma em especial que você queira falar? Bom, a gente fez uma listinha aí de algumas séries da nossa infância, foi assim, pouco tempo atrás. Não faz tanto tempo assim, gente, calma. Acho que é uma das primeiras séries que eu lembro de ter assistido e que eu gostei, que eu até fui atrás e tal, é da Super Máquina, como é que era o nome? Aqui no Knight Brasil? Rider, né? Eu não vou lembrar agora. Deixa eu dar uma verificada aqui. Knight Rider. Knight Rider foi a Super Máquina aqui no Brasil, né? Foi acho que das primeiras e que eu vi assim. Acho que tinha 6, 7 anos, eu acho. Menos até, eu acho. A idade eu não lembro, mas a série eu lembro. Não, eu lembro ainda porque estava em Timbó ainda quando passava. E realmente foi há uns 4, 5 anos. A série original é 83 lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil passou depois. Mas foi das primeiras que eu vi. É aquela coisa, né? Naquela época era tudo o futuro, né? Então era um carro inteligente, um carro futurista. Chegasse a acompanhar também, não? Sim, nossa, é uma série que eu lembro. Eu lembro de bastante série antiga, mas é claro, Super Máquina eu vou lembrar, porque tanto o ator acabou virando mais ator de comédia depois dessa série, as participações mais cômicas ele fez. Mas eu lembro que o carro, claro, para a época era coisa futurista, então ele tinha um painel todo cheio de luz, conversava. O carro falava, enfim, armas, né? E um monte de coisa, né? O kit. O cara era o policial, ex-policial, e aí ele fazia umas missão para uma seção do governo lá. Era a Knight Industries, né? Tanto que é o nome do carro é o kit, né? KITT, Knight Industries 2000. Aqui no Brasil ele foi dublado pelo mesmo dublador do É o Isaac Bardavid. ele É fez o mesmo do Wolverine, né? Ele faleceu, acho que recentemente. Sim, foi. Então, ele que fazia a dublagem do carro. Então, eu lembro bem dessa série. Claro, eu não vou lembrar de cada missão, de cada episódio, mas as partes que ficam mais na mente da gente, tem as partes cômicas, porque o carro tinha sarcasmo, então acabava fazendo os comentários lá sobre o cara, sobre a missão, e acabava usando bastante de sarcasmo na série. E o carro, principalmente nas respostas e tudo, ele acabava. E era uma série bem interessante, porque tinha a parte que era sucesso na época, que são essas séries de missão, de explosão, de tiro. Então, para a época, esses filmes e séries de ação faziam muito sucesso. Então, a série também tinha isso. Então, além da parte cômica, sarcasmo do carro, tinha a parte futurista do carro. Então, toda essa gama de coisas dentro da série acabava gravando na mente da gente. Essa alta tecnologia, né? Na época era... O que era tecnologia, né? Era um carro que falava, né? Dirigia sozinho, então... foi bem icônico, né? O Super Máquina era um ícone, né? Desse carro e tal, que até eu lembro assim, né? Que eu queria muito brinquedo, né? A Super Máquina ali, o brinquedo. Aí no final eu não consegui, eu ganhei o caminhão, que era o Golias, né?
Ganhei o caminhão e o carro mesmo, que era o mais tecnológico, não consegui ganhar, assim, tipo, um pouco de tristeza, mas enfim, tinha conseguido o caminhãozinho lá, né? Era bem legal, era uma Scania e o carro ia lá dentro, né? Eles usavam É, o também carro como... vinha dentro, né? No caso dos brinquedos lá, na época era vendido separado, né? Tinha o carro na série, sim, eles usavam como uma base móvel ali, tinha alguma coisa lá dentro. Algumas vezes o carro era transportado por esse caminhão, o Golias, né? Enfim, só um comentário aqui, né? Eu não consegui ter a super máquina, só o caminhão, né? A tristeza da época. A versão alternativa. Tipo, o caminhão não tinha tanta tecnologia, não era tão legal, né? E o carro, tipo, do carro esportivo, tudo, né? Então, a gente... Tinha arma, tinha laser, tinha metralhadora, tinha lança-míssil. E eu achava, da época, claro, para a época nossa, aquele painel do veículo lá era top de linha, aquelas luzes. Hoje em dia você olha, isso ali parece a luz desse tamanho aqui piscando lá. Você olha aquela coisa lá que era tecnologia boa da época, você acha botaram um monte de torradeira aquelas grill que tem aquelas luzinhas que acende quando o bauru tá pronto, né? Então, pegaram e tacaram lá dentro. As luzes enormes, né? Umas lâmpadas enormes dentro do carro, né? Então, pensar no futuro, hoje tem tudo LEDzinho, pequenininho, né? Discreto, às vezes nem tem um LED, né? É mais discreto hoje em dia, né? A gente não pensa na tecnologia, não pensa naquele mesmo modelo que antigamente, né? Antigamente, daí, então, a tecnologia era ter luzes, né? Era um carnaval dentro daquele carro, né? Difícil, mas, enfim, na época era o que a gente imaginava de tecnologia, né? E não é só nessa série também, tem uma série que é parecida, usa o mesmo sisteminha ali. Eu não cheguei a assistir episódios, eu vi cortezinhos dela, que é aquele Trovão Azul, que é do helicóptero. Que o helicóptero também tem cheio de tecnologia. Eu acho que não tinha inteligência artificial lá, né? O helicóptero eu não lembro se ele falava. Porque eu também não assisti muito esse Trovão Azul. Acho que a tecnologia estava só nas armas e equipamentos ali do helicóptero, acho que ele não tinha inteligência. Mas acabaram utilizando o mesmo esquema do Super Mario. Era uma época que a tecnologia era ter um veículo inteligente, né? Mas voltando ali para a Super Máquina, então ele tinha toda essa parte lá que ele mostrava as tecnologias do carro, o que imaginava-se que ia ser no futuro, né? O carro dirigia sozinho, tinha várias... até ajudava ele nas estratégias, um monte de coisa, como uma pessoa mesmo, né? Ele tinha todo um desenvolvimento ali da inteligência do carro, e ele, né, que era o motorista ali, o ex-policial, ele se infiltrando, né, usando disfarces, entrando em gangues lá para desvendar as missões, etc, né? Tinha ação, claro, hoje em dia cenas muito lentas, né? Uma coisa que da época datada, mas na época era ação, tiroteio, né? Hoje a gente vai ver meio devagar, né? O mundo tá um pouco diferente nos efeitos especiais e tudo mais, né? Mas na época era bem top. Michael Bay pegou bastante ideia dessa série, porque o que tinha de coisa que explodia nessa série. Eu acho que os caras contrataram um cara só pra explodir coisa pra gravar lá. Porque, tipo, eles filmavam o Kit, que é o carro lá, correndo atrás, daí atirando. Tipo, eles não mostravam o alvo dele que foi atingido. Mostrava só uma explosão, assim. Então, claro, eles não iam destruir o outro carro, porque provavelmente na época era custoso de fazer. Não, mas eles sempre pegavam carros de ferro velho, coisa assim, né? Para carcaças, para destruir, né? Na época, nossa, eu assistia um UOL, né? Hoje em dia, se eu vou ver lá aquele negócio que dá aquele corte de câmera e só parece explosão, parece o esquema dos Power Rangers lá que
Tipo, eles estavam fazendo a pose e daí tinha explosão lá atrás. Como eu disse, outra época, né? Faz 5 anos. Não, faz um pouquinho mais de 5 anos. Mas um ritmo, o próprio ritmo da série, né? Da história, de contar do roteiro ali, era mais lento, né? Mais diferente, assim. Passava mais tempo para acontecer alguma coisa, tinha a parte. Às vezes passava um tempo no carro, mostrando o carro andando na estrada, sem muita ação, né? Então era um modelo de contar a história um pouquinho diferente, né? Um pouco mais lento. Mas, cara, acho que o principal ali era o carro, né? Tudo aquilo ali, o sonho dos garotos ter um carro daquele, no futuro pensar num carro assim tecnológico e tal. Marcou época, eu acho. Pra mim, acho que, como eu disse, a primeira que eu lembro assim foi essa, mais antiga que eu lembro. As outras que a gente vai falar, eu já lembro de ter um pouco mais de idade, mas acho que foi das primeiras mesmo, assim, O Super bem. Máquina foi uma coisa bem popular na época, então até a gente vai falar de outra, que é o MacGyver também. Mas eu queria comentar que o kit, né, o carro, ele foi utilizado para outros veículos, que nem eu comentei, do Trovão Azul lá, que foi utilizado para a ideia do veículo inteligente foi utilizado. E até eu acho que aquele pole position que tem também os carros era só que era desenho, a gente não vai comentar, vou fazer Sim, só um não, breve comentário. total inspirado, né? Acho que todos que têm veículo inteligente foram inspirados dali, né? Acho que ele foi se não o primeiro, foi o primeiro famoso. Se não foi o primeiro, mas foi o primeiro famoso. Talvez teve algumas ideias da época, mas não chegaram a ser tão popular que nem. Eu não lembro de nenhum, assim. O que eu lembro do primeiro que eu lembro é a Super Máquina mesmo. E aproveitando que a gente tá falando que eu falei do MacGyver, MacGyver também foi uma série que, olha, assisti. Eu não sei quantos episódios que tem, mas na minha cabeça parece que eu assisti uma centena de episódios, né? Provavelmente, eu também não sei quantos tem, mas provavelmente vai ver ali, tem cerca de 20 episódios, talvez. É. Ficava repetindo, né? Porque na TV brasileira era isso, ficar repetindo episódios. Terminava a temporada, começava outra. Na verdade, acho que nem tinha temporadas aqui, né? Acho que. Naquela época eles não faziam isso de temporadas, né? Não, acho que até lá nos Estados Unidos eu acho que até tinha. Mas eu acho que no caso aqui no Brasil, como eles compravam não compravam todos os direitos, faziam alguma coisa assim, eles começavam a jogar episódios aleatórios lá e só deixava assim, acho que não tenho certeza, tá? Porque faz bastante tempo, mas acho que eles meio que largavam só os episódios assim e quem quisesse, quem que assistiu, assistiu, quem não assistiu, Ele espera a não. próxima repetição. Tipo, ele tinha até. O MacGyver até tinha um objetivo, tipo, né? Mas como eles exibiam aleatório, se fosse uma coisa cronológica, a gente não ia conseguir saber, porque. Mas acho que era meio que a própria série era desse tipo assim, né? Já era um agente ou alguma coisa assim especial, fazia missões. Então, para tu já não precisar obrigatoriamente assistir tudo em ordem, né? Aí já fazia mais um negócio mais solto, assim, para perder um episódio, não ter tanto problema, né? Tu pode. Na próxima, aquela história de fundo era muito mais espalhada pela temporada inteira, às vezes 3, 4 temporadas para ter uma solução do plot por baixo, ali, o plot. E aí cada episódio tinha uma missão que tu resolvia naquele episódio, ou no máximo no próximo, né? Então tinha a missão do episódio e toda a história, o background ali, às vezes arrastava uma temporada, 2 temporadas, era um pano de fundo mesmo, né? É uma Mas maneira não dava para diferente. perceber, porque Às vezes, como tu perdia alguns episódios, tu acabava não percebendo, mas tinha o caso desses episódios assim que ele fazia isso, né? Já trazia uma temática de missões para tu ter uma coisa fechada naquele episódio
e o pano de fundo se arrastava e tu acabava deixando passar meio de lado, né? Tinha, na mesma linha do MacGyver, claro, a gente não vai comentar, como a gente pegou específicos para comentar aqui, porém tem várias séries dessa época, né, da nossa infância, que a gente assistiu, gosta, pegou um carinho, que nem eu vou mencionar, a gente não precisa falar, Pretender, Arquivo X, então, mas eu acredito que isso é assunto para deixar mais para um episódio completo. A gente pode falar futuramente do Arquivo X ou do Pretender, que são séries assim que... Essas aí já são um pouco mais recentes do que essas que a gente está falando agora. Sim, mas é nessa linha, né? No caso do Arquivo X é um bom exemplo, porque tinha toda aquela trama da irmã dele e todo aquele negócio do canceroso lá, canceroso acho que era, né? Tudo isso ficava no plano de fundo assim e arrastava duas temporadas e tinha sempre a missão do episódio, né? Então eu acho que... eu lembrei como estava falando, porque ele também, quando foi exibido, foi na Record, e a Record pegou picado, tipo, às vezes ele tava... era um episódio... Quando eu fui mais tarde, quando eu tava mais velho, que eu fui procurar os episódios em ordem cronológica, aí eu fui ver, agora faz sentido, porque na época que passava na Record, eles pegavam o episódio 5, depois o episódio 2, depois o 15. Sim, aí uma hora ele era inimigo, outra hora ele é amigo, outra hora... Mas como, né? Daí, depois que tu via certinho, tu entendia, né? Que aconteceu alguma coisa ali que fez ele mudar de lado, enfim. Mas falando do MacGyver ali, então vamos voltar pro roteiro aqui, né? Não se dispersar é uma série boa. Quem não assistiu, eu recomendo. É antiga também. É uma série ótima de assistir. Tem várias que a gente já assistiu que a gente poderia recomendar. Mas como a gente selecionou alguns hoje, a gente vai falar desses. Mas eu acredito que, como a gente entrou naquele... como é que é? Semelhança ali... Eu acabei lembrando dessa série, que é uma coisa que até eu queria ter comentado e acabou não encaixando nos episódios. Não, mas a gente faz um outro episódio aí com as séries mais recentes, daí a gente... mais recentes do que essas que nós estamos falando agora, né? Aí a gente coloca o Arquivo X, Pretender, essas outras aí, a gente faz mais um episódio aí depois. Ali do MacGyver, queria entender contigo, então, o que tu achou, assim, qual que era o diferencial dela, por que tu gostou da série? Olha, o do MacGyver, o que eu achava incrível é que ele tinha o esquema do Steven Seagal para criar coisa, porque o cara criava bomba com casca de abacaxi, então assim, ele resolvia muita coisa dos episódios com uma casca de abacaxi e um lápis. Tipo, ele era tudo enjambrado, o que ele fazia, o que ele resolvia de forma criativa, né, as missões, e ele criava artefatos do nada, com coisas que tinham ali no episódio. Não sei se... a diferença é que era um agente especial que resolvia com inteligência, né? Ele sempre tentava resolver com essa engenhocas e tal, né? O espírito brasileiro de gambiarra, né? Vamos falar a verdade, que ele gostava porque era gambiarra em cima de gambiarra, né? que eu não queria reduzir tanto assim, né? Eu queria botar o cara como engenheiro, né? O cara, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Pode ser engenheiro e tá ali, gambiarra na veia. Acho que foi a série que popularizou ali o canivete suíço, né? Eu lembro que a gente queria ter o canivete suíço, que tinha lá uma tesourinha, tinha uma serrinha, que no final nem cortava muito, mas era 2, 3 canivetezinhos ali, mais um abridor de lata e não sei mais o que, tudo num canivete só. A gente queria ter porque o MacGyver tinha, né? Acho que foi bem icônico, assim, ele resolvia tudo, né? Tinha chave de fenda, chave de não sei o que, tudo no canivete ali. Para a época, assim como o Super Máquina, né, eles demonstravam
No caso, na época, não tinha as tecnologias, né? Claro, antigamente não tinha acesso nem ao celular, telefone, no máximo. Então, para eles, aquele telefone que parecia um tijolo era mega tecnológico, botar aquele negócio aqui na. Nem tinha. Na época era só de fio, né? É. Era só telefone de fio na época, não tinha. Não, mas eles usavam em filme aquele. Eles tinham rádio, né? Não era bem. Era rádio, não. Telefone celular foi bem depois, né? Era um tijolo do tamanho. Não, acho que eram os rádios que eles tinham, né? Rádio de comunicação que comunicava com a base e tal. Mas telefone mesmo era só com fio na época, né? Mas enfim, era a criatividade, né? Sempre resolvia de um jeito criativo, inventava lá uma bomba com pó de grafite e luz do sol, fazia explodir alguma coisa, usava um chiclete para desarmar uma bomba. Acho que era o espírito da gambiarra do brasileiro que incorporou lá e a gente gostava por causa disso, né? A gente, como nerd, também gostava porque não era com artes marciais, não era nada assim que ele resolvia na pancada, né? Ele resolvia com inteligência, então já puxava um pouco pra gente que era um pouco nerd. Era tudo, né? Inteligência e criatividade, não tinha episódio assim que era resolvido na pancadaria. Então era uma coisa que, não vou dizer inexistente na série, porque mas ele não utilizava de armas, ele fazia... Eu acho até que utilizava, mas era uma coisa assim bem... bem esporádico. O último recurso principal dele era realmente fazer as gambiarras dele lá, né? O cara pegava, fazia C4 com chiclete, acendia, botava uma lupa, pegava um lugar com sol lá e pá, explodia uma porta lá. Então, mas eu lembro desses artefatos que ele fazia, porque tem um filme do Steven Seagal, que acaba sendo bem mais recente do que o MacGyver, que ele faz uma bomba dentro do trem com coco. Então, água de coco, não lembro agora. E o MacGyver tinha essas coisas assim também, de criar essas coisas que explodiam, ou alguma coisa que resolvia um quebra-cabeça lá que ele estava na missão dele. E era tudo na criatividade, na engenharia, na gambiarra. Me dói falar isso, gambiarra lá do MacGyver, cara. Pô, cara, não, mas a gambiarra não quer dizer que é uma coisa ruim, né? O cara mega inteligente chamar de gambiarra, pô, aí é sacanagem, o cara estudou pra isso. Ele não estudou pra fazer a bomba com chiclete, ele conseguia fazer a bomba com chiclete porque ele estudou e ele fez uma gambiarra lá. Ele também conseguiria fazer uma bomba toda especial, mas aí é outro caso, entendeu? Não tá desmerecendo ele, mas ele fazia gambiarra porque não tinha outra opção, né? Ele não tinha os equipamentos corretos. Não tinha os recursos, né? Ele não tinha os recursos, fazia gambiarra com o que tinha. Era o que dava para fazer, né? Você quer comentar uma coisa ali da história do MacGyver? Da história do MacGyver eu não lembro. Basicamente era isso, né? Ele tinha uma organização lá que ele era um agente, fazia as missões, resolvia os problemas assim. Uma curiosidade que eu queria trazer aqui é que a abertura que passava, né, aqui no Brasil, ela não é a abertura oficial, né? Foi trocada aqui no Brasil. Então aquela a abertura clássica, assim, todo mundo lembra, né? Quando escuta a música do MacGyver, do Profissão Perigo, né? A dublagem, né? MacGyver, Profissão Perigo. Então, é uma adaptação que foi feita aqui no Brasil. Essa música não é a original. Só deixar de curiosidade aí para vocês. Eu, na verdade, assim, quando fala de qualquer coisa que foi modificada a abertura ou final de série, anime, assim, eu tenho trauma por causa de Digimon, então... Você tem trauma com Digimon? É complicado, cara. Toda vez que falam que alteraram a abertura de algum anime ou alguma série ou alguma coisa assim pro Brasil, eu lembro do Digimon, eu lembro da Angélica. Esquece isso, cara, esquece, deixa pra lá. Quem viu e ouviu. Quem ouviu, desolva. Esquece. Falando ali, né, então, do MacGyver, acho que é um ícone, porque todo mundo fala, né, a pessoa
esse cara mexeu lá, fez alguma coisa, é o MacGyver, né? Então, tá até hoje Até hoje, é verdade. até hoje na nossa cultura aí, né? O cara que resolve as paradinhas ali é o MacGyver, né? Porque até mesmo se você vai acompanhar algum site que vai me doer de novo de gambiarra, até eu sigo o canal de gambiarra no Instagram, e realmente eles fazem esse comentário: olha o que o MacGyver fez, tal, cara, aí mostra uma coisa totalmente inovadora que o cara fez lá, mesmo que seja o espelhinho de barbear que o cara botou no retrovisor lá. Então, assim, esse tipo de coisa o MacGyver fazia, cara. Botava. O cara usava de inteligência e criatividade para fazer praticamente qualquer coisa dentro daquela. E é engraçado que na minha mente realmente são centenas de episódios, porque parece que eu assisti várias missões, assim, incontáveis, sabe? Mas. Nem sei, teria que dar uma pesquisada ali quantos episódios tem, porque não. É aquela coisa, né? Às vezes a gente pensa, como a gente falou lá de outros animes e coisa assim, que parecia que pra a gente era muitos episódios, na verdade era só a Globo, o SBT repetindo sem parar, né? Mas enfim, pode ser que tinha mais, não tenho Eu certeza aqui. acredito que tinha 20 no máximo episódio. Deve ter sido 2 temporadas, uma coisa assim. Será, né? Vou dar uma olhada depois. Vamos procurar depois. Se você souber, deixa aí embaixo, se tiver souber aí nos comentários, quantos gente. episódios a Globo exibiu, né? Não quantos tinha nos Estados Unidos, que isso daí pode ser que tinha mais, né? Deixa aí se você sabe quantos episódios a Globo exibiu, a Globo e os outros canais, né? E passando para a próxima série aqui, vamos falar um pouco mais de comédia, o Alf, o É Teimoso. Nossa senhora, esse sim, cara, esse eu assisti. Esse eu assisti até quando eu não queria assistir, porque tinha. Ele passava na Globo, se eu não me engano, quintas de tarde e sábados. Não vou lembrar certo. Mas ele acabou trocando para Band os episódios. E daí passava todo sábado. E eu assistia, sempre que podia assistia, e às vezes estava na frente da TV, trocava o canal, era o Alf que estava lá. Então, é uma série assim que eu assisti mais que MacGyver, né? Assisti mais episódios do que MacGyver. Ele também não deve ter muitos episódios, mas é uma série muito interessante. É praticamente um sitcom ali, né? Uma comédia, né? É um sitcom, porque botaram o Alf ali, que é um alien, né? E não lembro da história dele, mas lembro dos episódios, que como ele interagia com a família ali. Na história ele cai ali no planeta, né? E aí o filho lá da casa vê e acaba levando ele lá para casa, né? Ele depois na série ele fala, né, que o planeta dele explodiu ou alguma coisa assim, foi destruído e ele escapou porque ele era um patrulheiro, né, ficava patrulhando lá o planeta, então ele estava em órbita quando o planeta explodiu, foi destruído e acabou se salvando, né? Depois aparecem outros aliens que moravam lá também, né, do mesmo planeta depois. A história segue depois, mas a princípio é que ele veio para cá, caiu e aí tinha que consertar a nave, fazer um monte de coisa. E enquanto isso ele tá morando ali com a família, né? E tem toda essa interação engraçada, né? Da cultura dele lá, quando eles comiam gatos, né? Tem um gato na casa, ele fica toda vez falando do gato, alisa o gato, tem umas partes engraçadas e tal. Enfim, é sarcástico também, dublado pelo Orlando Drummond, né? Eu até não lembrava do nome dele, eu ia até perguntar, que eu ia dizer, era o seu peru? Exatamente. Foi dublado pelo Orlando Drummond. E acho bem engraçado, bem legal, muitas tiradas. Bonequinho, né? No começo era diferente, eu não lembro agora. Era só a mão e depois foi uma fantasia mesmo, conforme passou a série, né? Mas era cheio de tiradas engraçadas e, enfim. Ele não deixava de usar o sarcasmo, porque, claro, era uma série de comédia, né?
Então, usava bastante de sarcasmo com a família e a família usava de volta, né? Principalmente quando tinha o pai, né? Que era o senhor de óculos. Eu não vou lembrar o nome dos personagens todos, eu só lembro do nome do Alf mesmo. Mas o nome não era Alf, né? O nome não era Alf, né? O nome dele era Gordon. Gordon Shumway. É? É. Ah, O Alf era Alien Life Form. É, por isso que chamava Alf. Mas o nome dele, né? Ele chamava Gordon. eu não sabia dessa, não. Né, pesquisando aí eu descobri as coisas que a gente não lembrava, né? Mas o menino lá, o filho da casa ali, do casal, aí chamava ele de Alf, que é abreviação, né? De Alien Life Form. Legal, eu não sabia dessa. Eu achei que o nome dele mesmo era Alf. Gordon. É que eu não vou lembrar. Eu lembro, claro, quem assistiu não vai deixar de lembrar, mas é uma série assim que eu vi, só que é uma coisa que eu não consigo nem puxar de memória o nome de ninguém da família, eu só Também lembro não. do mesmo do Alf. E agora eu sei que o nome dele não é Alf, aí agora eu tô traumatizado também. Pensa também, para traumatizar todo mundo. É que tem bastante série dessa. Exatamente, de lembrar também do nome dele lá de trás, né? Eu também soube, talvez até teria escutado isso lá na série, mas soube mesmo pesquisando aqui para o episódio que o nome dele era Gordon, né? E, enfim, aí tem toda uma história, né, deles tentando esconder. Uma hora eles tentam esconder ele dessa patrulha ali que tá atrás de vida alienígena, do governo, né, tentando esconder ele. Aí tem os vizinhos, aí alguém descobre, e, enfim, fica toda naquela, vamos esconder, vamos revelar, não vamos. Tem até uma personagem lá que é cega, né, que nunca descobriu que ele era um alienígena, né, interagia com ele, era cega e até hoje está pensando que ele era uma pessoa, né? Mas nunca, enfim, umas coisas, umas situações engraçadas que aconteciam lá, né? Eu lembro quando você comentou do gato, eu lembro do episódio que porque mesmo que não interage, ele trata como um ser, né? Como se fosse uma família também ali, né? Ele conversa e o gato não responde, né? Eu acho bem engraçado a série. E tem outra nessa mesma, né? Ali só complementando da série, então, aí lá no finalzinho vem essa patrulha, né? Ele vai sair, porque teve os outros alienígenas lá que também escaparam e acho que compraram outro planeta, uma coisa assim na série lá, porque o planeta dele foi destruído, né? Então eles vêm ali buscar ele, porque eles compraram outro planeta ou alguma coisa assim, e tá tudo organizado lá, e para ir tal dia, tal hora, para ele ser resgatado. Só que daí essa comunicação é interceptada pela essa força especial do governo ali contra alienígenas e capturam ele, né? Então a série acaba com ele sendo preso e levado lá para alguma coisa do governo, uma instalação do governo. A ideia era depois eles, na próxima temporada, salvarem ele, só que daí foi cancelado. Acho que depois teve um filme ou alguma coisa assim que mostra daí o depois, né? Que vão lá e salvam ele. Eu não sabia que tinha finalização séria. Eu achei que, como era bem sitcom mesmo, que nem você falou, eu achei que tinha finalizado por assim mesmo, tipo um episódio qualquer lá. Eu não sabia que tinham colocado o final, não lembro de. Não, não sei se passou na Globo, né? Tô comentando aqui, mas nem lembro se passou isso na TV do Brasil aqui. Pesquisando, né? Descobri que teve esse final bem triste, né? Ele preso lá, e a ideia era que logo depois fosse resgatado, mas aí a série não continuou e acabaram, acho que, fazendo um filme, alguma coisa assim, lançado para DVD, não sei, para home video que fala, né? Ou fita cassete, não sei como é que foi lançado, que era a continuação ali, só o resgate dele e finalização daquilo tudo. Fizeram
uma explicação Porque o final ficou muito triste, né? Acho que ele ser preso ali, a ideia era continuar e não continuou, então tiveram que fazer alguma coisa ali, né? Se saiu o filme, provavelmente eu não assisti, porque era coisa de locadora. Provavelmente não deve ter saído para cinema, nada, né? Saiu direto para. Tem uma outra série que era o mesmo esquema, no caso não é com Alien, né? Mas é com o Pé Grande, que é aqui no Brasil O Hóspede do Barulho. Isso, o Hóspede do Barulho ficou o nome. Sim. E a abertura é icônica, porque a gente sempre assistia a abertura, mostra a família atropelando o Pé Grande, e ele acaba virando membro da família. Então, baseado a no série filme, explica o plot inicial todo. que é baseado no filme, né? É, Teve o filme, aí o filme fez sucesso, ganhou até. Acho que foi o filme, ganhou o Oscar de maquiagem, né? Pela roupa lá, pela coisa dele, né? Maquiagem dele. Aí, enfim, eles estão saindo de viagem, vão lá para o meio da floresta, um camping, alguma coisa assim, e atropelam o Pé Grande, acham que tinham matado ele, colocam ele em cima do carro para ninguém ver e levam para casa. Daí quando chega lá, ele estava vivo, né? Então começa a viver ali, ele é bem dócil, né? Não é agressivo, é bem dócil, bem ingênuo e tal. E começa a viver ali com a família, tu tem que ficar escondendo ele, tem que. fica escondendo, mas interagir, porque ele não responde, né? É só o básico, não tem. Ele vai aprender verbal muito tarde na série, é coisa muito básica, então ele não fala, né? Ele É, como é que chama? Faz só os barulhos, né? Acaba sim. aprendendo bem pouco do verbal, mas isso mais tarde no decorrer da série. Então é engraçado porque a forma como a família tenta interagir com ele, esconder ele de vizinhos, assim como foi no Alf, eles também tinham esse, como é que chama? Esse problema, né? Tinha que Esse esconder, né? problema de precisar esconder pros outros não saber que estavam com um pé grande E dentro o de Alf casa. ainda era pequeno, né? Se ele tinha mais de 2 metros, né? É complicado. E o pé grande, assim, ele virou membro da família mesmo, porque tudo que a família fazia, ele estava enfiado no meio lá também. Então, uma série que ficou conhecida, claro, como o Dave falou ali, teve a influência do filme, né, que ela derivou do filme, e eu acho interessante porque é uma coisa o que eu puxo na memória é a abertura da série, porque sempre mostra o plot da coisa. Então, a pessoa, mesmo que a pessoa chegar e pegar um episódio é, picado hoje em dia, se pegar a abertura, a pessoa já entende como é que ele tá lá no meio da família, né? Sim. Eu não lembro de personagens específicos da série. Era o básico, né? O pai, a mãe, a filha e o filho, né? A filha adolescente, o filho um pouco mais novo, é o básico dessas sitcoms ali que tinha. Acho que não muda muito do Alf também, acho que era parecido, não lembro se tinha. Acho que era a mesma Eu acho que era a composição. mesma composição, Composição, é. Era a família tradicional da época, né? O pai, mãe e 2 filhos. Então, no máximo, alguns com 3, então acabavam mantendo essa mesma composição de família. E eu não sei quem assistiu, deixa aí nos comentários quem assistiu o Hóspede do Barulho. Claro, o filme, quem tem a nossa idade de 17 anos aí, já deve ter assistido essa série, claro. Sim, não é. E mais um que não tem uma família tradicional é a próxima série que nós vamos falar, que é a série do Hércules, A Incrível Jornada. Saiu bem fora da família tradicional, né? Já teve uma nova etapa depois, né? Saiu desses sitcoms, essas séries que a gente comentou até agora, né? E partiu daí para séries mitológicas e tal.
E teve a série do Hércules com o parceiro dele lá, né? O companheiro de viagem, o Iolaus. Então saiu também fazer missões. Teve o episódio mais marcante, acho que é a batalha lá com a Hydra, né? A Hydra de Lerna. Então eles cortam. O CGI é horrível hoje em dia, tá? O CGI hoje em dia não dá pra assistir, mas enfim, na época foi legalzinho. Cortava a cabeça, o Iolaus ia lá e queimava, né, com fogo. Bem interessante, uma sériezinha assim que a gente acompanhava, acho que nos sábados de manhã, acho que era, né? Passava acho que no SBT. Bem interessante. Tu lembra mais alguma coisa da série assim? Lembro de algumas missões também que eles fizeram. Lembro de como ele começou sozinho, depois ele encontra com o Iolaus, né? Se eu não me engano, ele tem 2 episódios que ele faz missão sozinho. Que a ideia da série, como a gente acompanhou, era quase no mesmo esquema do MacGyver. Claro, ele não tinha inteligência, mas ele tinha a força para resolver o negócio. O que faltava no MacGyver, o Hércules tinha. Então eu resolvia na porrada. O que o MacGyver explodia a porta, ele derrubava no braço. Então, mas eu acredito que foi 2 episódios que ele tá sozinho. Aí depois ele acaba encontrando o Iolaus numa vila lá e ele acaba virando o companheiro nas missões dele lá. E Hércules foi uma série assim, praticamente assisti. Toda a família eu acho que assistiu. Eu acho que na época que estava passando Hércules, praticamente toda a família estava assistindo. Dificilmente eu acho que passava em mais horários também. Pode ser, mas eu lembro de. Acho que era no final de semana, não lembro se sábado ou domingo de manhã. Eu tô achando que era domingo, porque tinha coisa do Domingo Legal do Gugu. Passava algumas coisas de série e depois pulava pro. Pode ser, não lembro agora. Mas enfim, mostrava, né, batalhas dele com deuses, semideuses, mitologia grega estava em alta na época, né? Cenas legais lá de batalhas épicas e tal, ele usando a força. Tem todo um plot depois com um inimigo que agora eu não lembro o nome, não sei se está anotado aqui. Também não tem aqui. Dahak. O Dahak. O Dahak, que é o inimigo principal lá, deus antigo, alguma coisa assim. Até ele possui o Iolaus lá um tempo. O Hércules tem que sacrificar, tem que fazer alguma coisa lá para salvar o Iolaus e tal. Tem um plot legal lá depois, então tem toda essa parte da mitologia que a gente se interessava, né, quando era adolescente ali, estava começando a pensar essa coisa de mitologia, estudando na escola também, né? Então acabava casando ali essa curiosidade com a série que mostrava isso, né? Tem, claro, não era a mitologia exatamente como estava lá nos livros, mas era alguma coisa diferente, era interessante, né? Ver, às vezes, uma medusa ou algum outro monstro da mitologia ver na tela, né? Por mais que seja um CGI vagabundo, né? Era uma coisa tecnológica Pra época, a Hydra, né? Mesmo, se tu for ver hoje no YouTube ali, tu chora, né? Mas na época... E é uma série, assim, que teve presença da Xena, que acabou criando uma série separada dela, né? Que acabou criando, como é que chama? A Xena, Xena, né? Xena, a Princesa Guerreira. É a Xena, que no Brasil, né? Conhecida a Xena, a Princesa Guerreira, que ela era vilã, né? Do Hércules. Ela era vilã lá do Hércules e o pessoal gostou, né? Gostou da personagem e tal e criaram a série que é um arco de redenção dela, né? Até essa série que nós vamos comentar agora da Xena. Então era ela se redimindo dela ser uma comandante, uma general lá dos exércitos do mal, né? Ela passou junto com a Gabriele, daí, que era tipo a bússola moral da Xena, saiu em peregrinação para
expiar os pecados, né? Pra ela se redimir do que ela tinha feito ruim, né? Então saiu graças ao Hércules que a gente tem a Xena, né? As duas séries são, apesar de ser um spin-off, a Xena, as duas séries são muito iguais. Sim, bem queridas aqui no Brasil, eu acho, né? As duas. Acho que talvez até a Xena seja um pouquinh mais querida do que a do Hércules. O dela tem menos CGI, porque como ela enfrentava mais humanoides, vamos dizer assim, acabava economizando no uso daquele CGI, porque na época deveria custar horrores para fazer aquela coisa. Aí hoje em dia faz aquilo lá com alumínio e o lápis você já faz o CGI da época. Eu já tô MacGyver agora, cara. Já tô MacGyver. CGI com alumínio e o lápis. Quer usar a técnica MacGyver no CGI, aí não dá. Mas foi, acho que teve bastante sucesso aqui no Brasil, principalmente. Foi. Até que a gente fala, né, bastante da Xena, a Princesa Guerreira, né? Tinha o Chakram, que é uma arma nada prática, mas era legal de ver, né? Eu gostava. Era legal de ver, mas se tu pensar bem Aquilo lá era igual o escudo do Capitão América, cara. Eu podia jogar onde é que fosse, voltava pra mão dela. Mas tipo uma borda toda cortante, não tinha onde pegar. Tipo... Aí ela pegava no corte mesmo. Aquilo era lançado em pedra, metal e nunca perdia corte. Rebatia por tudo e acertava o alvo, enfim. Mas era isso, né? Ela era vilã e tava nessa série, ela tava se redimindo, fazendo o bem, né? Aí tem a Gabriele, que era a companheira, fazia de tudo para manter ela na linha, né? Ela não se desviar do caminho do bem. E no final da série ela se sacrifica, né? Sacrifica para salvar a Gabriele. Acaba a série com ela se sacrificando, salvar a Gabriele e mais um monte de almas lá, eu acho. E ela até poderia ser ressuscitada lá, ela disse que não quer, acaba não sendo ressuscitada. Acaba a série assim. Pelo menos deram o final pra série, porque muitas séries a gente não tem nem final, né? Teve muitas séries antigas ali que terminaram. Tem desenhos também da época, vou mencionar brevemente, que nem Caverna do Dragão também não teve final. Então, tem bastante série, se a gente for mencionar aqui, que não posso dizer que mudou, porque hoje em dia também tem muita série que é cancelada, né? 2 temporadas, já estão cancelando, não tem final nenhum também, ficou por aquilo mesmo. Mas acho que hoje em dia eles já fazem um pouco final, às vezes deixam um gancho, alguma coisa, mas eles fazem um pouco de final em cada série, cada temporada, porque não sabe se vai continuar, né? E antigamente acho que tinha menos comunicação, né? O pessoal fazia a série, achava que ia continuar, daqui a pouco, do nada, ficava sabendo que não continuava, como a do Alf ali, né? Do nada, porque eles tinham tudo programado para continuar e do nada não continuou. Então, acho que a comunicação era um pouco diferente. Hoje já, quando começa a gravar a temporada desse ano, já fala, vai ser a última. Já avisam logo, né? E antigamente acho que não avisavam tanto assim. Já deixei nos comentários que vocês, dos dois, qual você gosta, Xena e Hércules. E comenta também a série que você curte aí, de antigamente. Tem uma outra série que eu gostaria de comentar. O nome dela eu não vou lembrar aqui no Brasil, mas era Thunder o nome. Era com o Hulk Hogan. Sim, era Thunder também aqui no Brasil. A diferença era que lá nos Estados Unidos era Thunder in Paradise, porque eles estavam lá no paraíso. No paraíso, não sei se era Havaí ou alguma coisa assim. Era como se fosse praia, que é uma lancha, né? Mas era Thunder in Paradise e aqui no Brasil ficou Thunder Missão no Mar. Isso, Missão no Mar. Tinha o Hulk Hogan e aí, enfim, a série era quase um spin-off do Super Máquina, né? Era uma lancha inteligente, né? Já teve carro inteligente, já teve helicóptero, agora tem a lancha.
A lancha era top, cara. Ficava invisível. Nossa, cara. Sim, sim. Na época eu achava o Hulk Hogan dentro de uma lancha que fica invisível, cara. Era aquela coisa, né? Também o painel da lancha cheio de luzes enormes, lâmpadas enormes, né? Mas enfim, o parceiro dele lá conseguiu criar aquela lancha, né? Projetou alguma coisa assim. O governo construiu, daí o Hulk Hogan também, são dois SEALs da Marinha dos Estados Unidos lá, e de alguma forma ele consegue essa lancha, e aí ele tem lá um hotel, uma pousada, alguma coisa assim, à beira-mar, que é do interesse amoroso dele lá, que é o pai dela, alguma coisa assim, cuida. E eles usam como base de operações e vão fazer missões ao redor do mundo com a lancha. Mas a lancha por dentro maior do que por fora, porque se tu olhar lá, né, o Hulk Hogan mal cabe em cima, depois lá dentro tem espaço para uns 4. É o iate lá dentro. É um iate lá dentro, mas enfim, a gente releva, né? A lancha fazia de tudo também, né? Se comunicava com satélite, não sei da onde, mas do mar ele via lá, o Hulk Hogan ia para a terra para fazer a missão, né? Porque ele era o fortão, então ele que fazia a missão ia para o fronte de batalha e o outro ficava dentro da lancha, né? Então ele pegava o jet skizinho dele lá, só de sunga, ia para a terra e daí o Thunder vai te dar cobertura, daí do nada, sei lá, satélite global, de onde é que ele arrumava, ele conseguia ver os inimigos do Hulk Hogan lá e mandava míssil, mandava tiro, mandava tudo lá. Mas também, novamente, tinha que falar, né? Se não falasse, não era inteligente. Então o Thunder falava também, toda aquela coisa. Eu gostava bastante dessa série. Eu gostava, claro, quem acompanha aqui o canal sabe que eu curto essa quebra de seriedade que tem. Eu sempre tinha alguma coisa engraçada que aquele Hulk Hogan fazia. Eu lembro do episódio que ele tá esperando pela lancha, aí tem. Ele precisa não lembro, uma boia, alguma coisa assim, e tem uma menininha do lado do coisa com uma boia cor-de-rosa, não sei o que. Ele vai lá e pega aquela boia pra salvar a pessoa lá. Aí eu lembro desse episódio, cara, porque o bicho era terrível. O cara tinha né, a caracterização, que já era diferencial, e o cara tinha um bom humor do caramba, porque ele fazia essas pegadas cômicas na série lá. Eu achava muito engraçado. Claro, é culpa do roteirista, né? Mas sem o. Ele entregava, né? Ele fazia lá os trejeitos todos, né? Rasgava a camisa, enfim. Curiosidade também que muitos lutadores do WME fizeram participação na série, né? De volta e meia tinha algum, ou era parceiro deles, ou era vilão, era um lutador de MMA. Não era MMA na época, era WME, eu acho que era, né? Chamava. Mas era desse circuito ali, né? Que o Hulk Hogan fazia parte. Ele era lutador e estava fazendo a série, então vários lutadores acabaram aparecendo, fazendo participações lá. A maioria fazia papel dos vilão lá, e acabava acontecendo as lutas do. Enfim, mas era muito legal a tecnologia que eles colocavam, né? Enfim, a gente pirava já nas tecnologias desde cedo, né? Gostava dessa parte tecnológica, né? Tanto do carro, do helicóptero, da lancha, o que fosse, né? A gente Qualquer coisa inteligente né? era tecnologia. Hoje em dia a gente tem uma caixinha chamada Alexa que a gente conversa com ela. A gente podia ter uma lancha que falava, tecnologia da época. Hoje em dia não, a gente tem uma caixinha em casa que conversa com a gente. Pois é. E falar de mar ali, né? Vamos trazer a última série aqui que a gente vai falar, que é do SeaQuest. Nossa, também. É uma série muito boa. Uma série que quase não errou, né? Porque a série lá do passado, ela dizia que no futuro, e a gente ia ter colonizado o fundo do mar, né? Que é quando começa a série, né? No futuro distante de 2018.
O futuro da série era 2018, que a gente ia ter colonizado o fundo do mar. E nós aqui, né? E nós aqui agora, né? Legal. Mas o futuro deles era esse, né? Eles achavam que no longínquo 2018 a humanidade já teria colonizado o fundo do mar. Então eles tinham esse submarino, o Sequest, era um submarino que ele pertencia à Organização dos Oceanos Unidos, alguma coisa assim. E ele gerenciava ali, né? Cuidava dos conflitos entre essas comunidades que estavam no fundo do mar ali, né? Eles tinha conflito entre as colonizações ali, né? Tipo, cidades, eles iam descobrir ruínas, era uma coisa mais, era quase um Star Trek debaixo d'água, né? Tinha alguma parte de conflito, um pouquinho de ação, mas tinha muita exploração, muita ciência, pseudociência, muita Eu coisa. acho muito, muito, muito parecido com o Star Trek mesmo, porque a ideia deles, né, a central de comando lá no submarino, tudo, é muita ideia de Star Trek. Então, eu lembro da série, tem bastante ator que saiu, ficou famoso nessa série, saiu dali para fazer filme, então... Tinha o cara que ele projetou o submarino, né? Ele estava lá, ele acaba virando capitão. Tem um clichê dessa época também, né? Tinha um menininho lá, um adolescente, sei lá, se já tinha 18 anos ou não tinha na série, mas era um gêniozinho da informática que estava lá, sempre tinha, né? O jovenzinho que era o gênio da informática, o outro que era um engenheiro fodão, e aí o resto da equipe, mergulhadores, etc. Mas é uma série que também era bem legal, gostava bastante. Foi essa parte de ciência e de tudo, né? Essa parte de ciência, de uma coisa mais acadêmica, né? Diferente das outras séries que era muita porrada e bomba, né? Que nem você falou, tinha ação, mas era bem, bem pouco, né? Porque a ideia da série, tinha bastante série que utilizava esse esquema de exploração e tal. Até comentei contigo esses dias de uma série que era do Pré-Histórica, que também é da mesma Duelo época. Perdido, né? Isso. Também é uma série que utilizava essa ideia de exploração. Claro, nesse caso ali, o Duelo Perdido tinha a questão dos dinossauros, então não tinha tecnologia e tal. Mas até o lógico, foi produzido pelo Steven Spielberg, a série. Então, teve participação dele. então ele já tem essa pegada de exploração, de aventura, então não tem muita deixa para a questão de ação, combate, essas coisas assim, é mais exploração mesmo. Então, como produtor, quem conhece Steven Spielberg, Jurassic Park, então sabe que a ideia da série ficou no mesmo esquema. Então, é que nem o Dave falou, era mais exploração. Então, você tinha os dilemas, né, da governamental da série e tal, mas foi uma série bem interessante, assim, nesse quesito de aventura, bem diferente dessa parte do que a gente comentou ali da sitcom, que era uma coisa que não vou dizer clichê, mas era bem utilizada nessa época que a gente está comentando, tudo na mesma época, né, entre 80 e 90 ali. Então, eles utilizavam bastante a gente escolheu umas para falar, porém, tem bastante dessas séries que a gente escolheu ali que utilizam que nem a gente comentou do Alf, do Hóspede do Barulho, então utilizam o mesmo esquema. Então, o Thunder, o Super Máquina utilizam a tecnologia lá, e o Sequest foi não vou dizer o pioneiro, mas foi um conhecido, ainda mais por conta do Steven Spielberg, que
e tinha aventura e exploração. Então isso para uma série que nem o Elo Perdido, a gente não vai comentar sobre ele, porque eu também não lembro de muita coisa da série. Eu lembro de ter assistido, mas eu não vou conseguir lembrar alguma coisa mais icônica da série, porque eu acho que eu lembro da abertura, bem pouco picados assim. Então, mas eu acredito que bem fora do que a gente comentou, tem a Xena e Hércules também, era aventura, só que no caso do Xena e Hércules tinha porrada, né, combate, né? Tem várias fases ali, né? A fase dos veículos inteligentes, as sitcoms, a mitologia, o Sequest ali com essa exploração, meio também nessa pegada do Star Trek, enfim. Mas dessas aí que a gente comentou, qual foi a tua preferida? Cara, eu acho que, assim, como eu falei, e o pessoal de casa que acompanha o podcast já sabe, eu gosto dessa pegada de quebra de seriedade de série ali, de qualquer coisa. Então eu acho que escolhida eu pegaria o Thunder. Legal. E o teu? Eu ficaria entre o Hércules e a Xena, mas acho que a Xena, acho que talvez por ter vindo depois, já veio com uma produção um pouco melhor. Acho que mais divertida ali, acho que a Xena. E porque botaram o final, né? Também, mas eu nem lembro se o final chegou a passar, se eu cheguei a assistir o Eu final também. na TV aberta, porque era bem complicado também pra gente acompanhar, ainda mais que era do SBT, o Silvio Santos fazia loucuras com as coisas do horário, né? Quando a gente chegava lá para assistir, já tinha mudado, já era outra série, e a série já tinha passado, e a gente perdeu um episódio, enfim. Mas acho que pela produção ali, acho que o Hércules, acho que uns 2 anos antes, ou alguma coisa assim, a Xena veio depois, até porque é um spin-off dentro do Hércules, né? E acho que estava um pouquinho melhor produzida, talvez, ou porque eu acompanhei mais, não sei. Acho que. Eu às vezes até confundo, porque assim, eu lembro das duas séries, tem o companheiro virando vilão porque tá possuído, alguma coisa assim. Não, acho que a Gabriela. Não lembro se a Gabriela fica. Porque ela que é. Na verdade, a Xena que era má, né? Ela era vilã e tá se redimindo. Então a Gabriele que era a bússola moral dela, né? Ela deixava. Impedia a Xena de fazer as coisas que ela estava acostumada a fazer, né? Acho que não lembro se na Xena teve alguma coisa assim. Mas Uh, é um arco de redenção ali, né? Então. Acho que dessa aí, a Super Máquina também gostava bastante por causa do carro, mas era uma. Acompanhei menos, porque era mais no começo, como eu falei, tinha 5, 6 anos no máximo ali quando eu assistia a Super Máquina, né? Então já não lembro tanto, mas a série da Xena acho que foi dessas aí, acho mais legal. Como eu sou mais novo, eu acabei assistindo mais tarde, né, cara? Então, Tá bom, vamos deixar assim. galera, dos episódios que a gente escolheu para comentar, claro, como eu já falei várias vezes durante esse episódio aqui, tem centenas de séries que a gente pode puxar tópico, puxar assunto, mas a gente escolheu nessa lista uns que fizeram mais parte da nossa infância que a gente lembra, assim, mais fielmente. Claro, para lembrar realmente como é a série, só reassistindo, né? Então, a gente recomenda também vocês que são um pouco mais novos que a gente, tipo 25 para baixo. Hein? Então, se você quiser assistir, são séries boas. Claro que a tecnologia da época era com CGI e tudo. Os recursos eram limitados, então não dá pra gente dizer, nossa, que coisa incrível. Então, realmente, o Super Máquina parece uma torradeira do avesso, cara, porque bota uma gril do avesso, fica o carro do Super Máquina. A luzinha que tá fora da torradeira fica lá dentro, e a parte preta da torradeira fica pro lado de fora. Então,
a mesma coisa. Então, cheio de luzinha verde, amarela, vermelha que fica piscando lá dentro e o carro fala. Então, hoje em dia, a gente dá para colocar qualquer coisa para falar em casa. Então, mas eu recomendo vocês assistirem. É nostálgico pra gente que assistiu, para toda a família que acompanhou também. Mas eu, por escolha, assim, eu gostei de todas, mas tem umas que eu poderia mencionar também, que nem no Brasil teve o Mundo da Lua também, então foi um pouquinho mais recente ainda que esse que a gente comentou, mas a gente vai deixar para um próximo episódio. A gente pode falar também de séries que são mais, como é que eu posso chamar, mais apresentações, tipo o Mundo de Bigman, X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum. Então, a gente pode falar dessas séries também. Como eu falei antes, a gente pode falar de Arquivo X. Deixa aí nos comentários também. Comenta aí se você quer, qual série você quer saber sobre, que é um episódio sobre séries dos anos 2000, talvez, alguma coisa assim. Indica pra gente que a gente assiste. Se a gente já tiver assistido também, a gente comenta. Então, deixa aí nos comentários que a gente faz um episódio especial. E eu já vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, curte o vídeo, tem o link do Apoia-se do Spotify, se o editor botar aí embaixo na descrição. Vai botar? Não garanto. Eu deixei a deixar, tá? Então... Não, vamos ver, quem sabe. Mas deixa aí também no comentário qual a série que você mais gostou dessa que a gente comentou hoje. Se você assistiu todos, qual você assistiu, qual que bate mais fundo no seu coração. E é isso. É isso, gente. Valeu. Obrigadão. Valeu, até mais.